A coisa importante agora era a monopolização da informação. Segurando o celular nas mãos, o protagonista pensou sobre o próximo lugar para onde iria. Ele imaginou um prédio alto e escuro e pensou que, enquanto estava ocupado jogando, a mana que fluía da Torre dos Desafios havia preenchido todas as áreas de Seul e, se alguma coisa tivesse mudado, seriam as relíquias que estavam fora da torre e que, subsequentemente, se tornaram sagradas. Atrás do vidro havia uma espada longa, iluminada por dois pequenos holofotes. As armas começaram a evaporar, e o protagonista pensou que as relíquias sagradas, que possuem habilidades de lendas, estão na torre. Então, agora Jinvou está falando sobre uma réplica, ou, em outras palavras, um duplicado. Olhando para o seu celular, ele pensou sobre o lugar onde poderia conseguir o maior número de itens. O protagonista estava parado em frente ao Museu Central do Povo. Um jarro, um escudo, uma espada e um pergaminho com hieróglifos flutuavam no ar, e Jinvou pensou que o Museu Nacional do Povo era um lugar onde muitas relíquias eram guardadas, e era como uma espécie de depósito de tesouros. O protagonista franziu a testa e pensou que o problema era que ele não era o único a avisá-las, e ao contrário da árvore de mangue da ganância, que só apareceu em 7 lugares em Seul, o Museu Central do Povo era apenas um, e muitos, sem dúvida, se reuniriam de todas as áreas. Aqueles que desejam obter relíquias. Ele imaginou 4 pessoas cujos rostos eram difíceis de ver e chegou à conclusão de que entre elas haveria. Jinvou segurou a maçaneta da porta. O sistema informou que ele havia entrado no evento área. O protagonista abriu a porta e pensou que estava mais silencioso do que esperava. Ele presumiu que ninguém havia chegado ainda. De repente, Jinvou cerrou os dentes tensamente. Colocando as mãos nos bolsos, ele pensou que, como esperado, alguém havia conseguido chegar primeiro. O cadáver queimado de alguém podia ser visto contra a parede chamuscada. O protagonista colocou as mãos nos bolsos e pensou que o mundo havia mudado, então ele presumiu que as pessoas também estavam mudando depois dele, mas a diferença entre expectativa e realidade acabou sendo significativa e, em um dia, todos se tornaram destemidos. Ele olhou para as escadas e pensou que elas estavam visando as relíquias sagradas que eram mantidas nos corredores das eras média e moderna. Jinvou apresentou o mapa Dido e Gido, uma relíquia que todos querem colocar as mãos. O protagonista pensou que eles não queriam olhar para as 8 províncias da República da Coreia. Como o mapa antigo está saturado com mana e armazena informações sobre a Torre dos Desafios, todos querem possuí-lo. Havia marcas no mapa e Jinvou pensou que ele descrevia em detalhes onde encontrar o labirinto com ruínas e quais objetos e monstros havia ali. O protagonista imaginou muitas mãos humanas alcançando o alto e pensou que não havia informação acima do 10º andar, mas isso era o suficiente para acender um fogo nos olhos das pessoas. Ele pensou que todos querem apenas esse cartão, mas eles não sabem que os verdadeiramente valiosos tesouros sagrados estão escondidos no barro. Um jarro caiu no chão enquanto alguém gritava furiosamente. Muitas pessoas estavam lutando entre si. Havia estilhaços no chão e manchas de sangue eram visíveis. Alguém abriu a boca bem larga, ordenando ensurdecedoramente que todos congelassem. O homem de cabelos pretos, que segurava seu oponente pelas roupas, virou-se. O homem de ombros largos cruzou os braços e disse que quem se movesse a partir de agora seria considerado morto. O jovem de camiseta azul franziu a testa e disse para ele não falar bobagem. O jovem com um curativo na bochecha disse com um sorriso que ninguém ali teria medo de tais palavras. Sangue pingava do martelo, e o homem ouvia com um olhar de desagrado enquanto ele ameaçava esmagar seu crânio. De repente, o homem cerrou os dentes, seus olhos ficaram vermelhos, e ele sibilou furiosamente que eles realmente não entenderam as palavras. Ele fechou as mãos em punhos e começou a gritar alto, rasgando o tecido de suas roupas. A garota de cabelo curto perguntou em choque se aquele homem tinha uma habilidade pessoal, e o garoto com o curativo no rosto disse que era perigoso. O homem se transformou em um monstro de pele cinza e declarou que a carta pertencia a ele. Ele cerrou a mandíbula com raiva, seus olhos emitindo uma luz vermelha. O velho de colete azul fechou os olhos e disse com uma risada que não poderia concordar com ele. Ei, velho Gagá, você está louco? Jinu se aproximou do homem e se apresentou. Ele franziu a testa e gritou alto para que o velho já entendesse a situação e desaparecesse, ameaçando que poderia quebrar o pescoço murcho de Jinu como o de uma galinha que treme. Jinu disse com um leve sorriso que o homem era muito rude. Então ele estalou os dedos. Com uma expressão de raiva no rosto, o velho perguntou se o homem iria rapidamente quebrar seu pescoço ou transformá-lo em carvão. Fogo apareceu no dedo de Jinu. O homem franziu a testa em choque, sugerindo que era magia. O velho estendeu a mão para frente e liberou um ataque ígneo em direção ao inimigo. Os olhos do homem refletiram as chamas aproximando-se. O fogo engoliu completamente seu corpo, fazendo ficar preto e gritar de dor. Tudo o que restou do homem era carne fumegante. Ele abriu a boca bem larga e vapor espesso saiu. Jinu colocou as mãos atrás das costas, virou-se e disse que este foi um desastre causado pela língua do homem. O velho sorriu enquanto Yuri se aproximava por trás dele. Ele pediu a ela para pegar os itens e cuidar do resto depois disso. A garota disse com um sorriso que Jinu podia contar com ela. Ela tocou a pequena estátua de Anubis e disse que ele seria suficiente.
Os olhos de Yuri começaram a emitir uma luz roxa, linhas brilhantes apareceram ao redor dela, e ela disse que ele lidaria com qualquer um que decidisse pará-los. O homem com a máscara de lobo segurava uma longa lança firmemente em sua mão. A silhueta escura de uma criatura com presas afiadas e olhos vermelhos podia ser vista. A estatueta escureceu contra o pano de fundo de um clarão ofuscante. O ouro brilhou e linhas amarelas eram visíveis no corpo de Anubis, criando padrões. Yuri cruzou os braços dizendo, humano, quem quer que saia do seu lugar será considerado um inimigo de Anubis. O guerreiro de pele negra levantou sua arma. A garota sorriu e se ofereceu para cooperar. Os jovens olharam para ela com horror, um deles perguntou por que havia tantos idosos despertos ali. Armas ensanguentadas caíram no chão e eles gritaram que estavam entregando a carta ou qualquer outra coisa. Yuri bateu palmas alegremente e agradeceu. De repente, um olhar de surpresa apareceu em seu rosto. Alguém pisou nos fragmentos. O personagem principal colocou as mãos nos bolsos das calças e caminhou pelo cômodo. Ele inclinou a cabeça e apontou para a bagunça. Jinwoo caminhou até os pergaminhos amassados e chegou à conclusão de que aquelas pessoas nem sequer tinham etiqueta básica de antiguidades. Sacudindo o papel amarelado, ele disse que era um alívio que nada tivesse sido rasgado. O protagonista abaixou a cabeça e ficou em silêncio quando ouviu seu nome ser chamado. Yuri, com os olhos ardendo de fúria, perguntou se parecia que ela estava brincando com eles. Anubis bateu o pé, levantando poeira no ar. A garota com um sorriso insano ordenou que ele matasse Jinwoo. O monstro abriu a boca e correu em direção ao protagonista, segurando uma lança na mão. Jinwoo permaneceu imóvel. Ele franziu a testa quando a lâmina da lança surgiu na sua frente. O protagonista acenou com a mão. A arma caiu no chão atrás dele. Yuri abriu a boca em surpresa. Houve uma rachadura profunda no chão atrás de Jinwoo. Aqueles ao redor dele não podiam acreditar no que ele acabará de fazer. Dois rapazes olharam para ele de boca aberta, surpresos, e discutiram o que havia acontecido. Eles não notaram como o rapaz desviou. Além disso, suas mãos estavam intactas. O protagonista sorriu e pensou que aquelas pessoas não sabiam quanto atributo ele tinha. Ele olhou para a figura sombria da antiga divindade egípcia e perguntou a Yuri o que ela faria após perder sua única arma. A estudante abaixou a cabeça, abriu sua mochila e disse que ninguém afirmou que ela possuía apenas uma estatueta. Ela tirou objetos sombrios de sua bolsa escolar. Um brilho mágico cercou as estatuetas dos antigos deuses egípcios. Enquanto os deuses flutuavam no ar, o sistema notificou que a réplica de uma relíquia sagrada, chamada o Avatar de Anubis, havia despertado. O protagonista observava a cena com os olhos arregalados e a boca aberta, em total surpresa. Enquanto isso, o suor escorria pelo rosto da garota, que estava cercada por fluxos escuros de energia. Ela perguntou a Jinwoo o que ele achava daquilo. Yuri, que estava atrás de um grupo de criaturas sombrias, questionou o protagonista se ele ainda sentia vontade de rir. O rapaz sorriu e respondeu, isso é muito bom. Ele elogiou a ideia dela, comentando que ela possuía um bom nível, já que conseguia manter 5 daquelas criaturas com tão pouca mana. O protagonista, então, imaginou um velho com olhos brilhantes e pensou em quantos jogadores experientes, como John, existiam, lembrando-se de como o fogo havia engolido o corpo do homem que o insultara. Yuri olhou para ele, nitidamente descontente, cerrou os dentes e repetiu, com deboche, bom. Jinwoo levantou a mão para indicar o nível aproximado e afirmou que, sendo preciso, classificava aquilo entre bom e aceitável. A garota o encarou com desaprovação, acusando de tentar parecer legal e dizendo que não gostava dele. O protagonista semicerrou os olhos, olhou de forma desdenhosa para a estudante e disse que, naquele caso, seria melhor ele mesmo demonstrar. Segurando um pedaço de papel velho, ele pensou, a lacuna é grande demais, ela nem sequer será capaz de compreender isso. Como as habilidades eram muito diferentes, Jinwoo jogou um pedaço de papel no ar, acreditando que uma pequena demonstração seria o suficiente para Yuri ver tudo com seus próprios olhos e entender do que ele estava falando. O cânion que existe entre nossos níveis foi revelado. Um tigre foi desenhado na folha, e fluxos de energia mágica emanaram da palma da mão do protagonista. O sistema notificou que ele havia injetado mana na réplica do tigre do pinhal. O rapaz inclinou a cabeça para frente e sorriu. O sistema notificou o surgimento do governante da montanha. O protagonista estendeu a mão para frente, guiando o tigre que apareceu ao seu lado. Os olhos de Yuri se arregalaram em medo, ela cerrou os dentes e disse que aquilo era impossível. O chão tremeu com a patada do animal. Os olhos do tigre brilharam em amarelo. O sistema notificou que era uma criatura inominada da Era Joseon. A criatura egípcia antiga mostrou os dentes. Jinwoo acariciou o tigre e perguntou como algum chacal usava mostrar seus dentes para o governante das montanhas. Ele acenou com a mão. O protagonista apontou o dedo para seus oponentes e disse que a comida foi servida. O tigre abriu a boca e avançou. O oponente levantou seu escudo e rosnou. O governante da montanha levantou sua pata com garras. Uma faixa horizontal apareceu enquanto o ataque era desferido. Você decepou a cabeça do inimigo com um golpe de sua pata. As outras 3 encarnações de Anubis mostraram os dentes e levantaram suas lanças.
O tigre abriu a boca e rugiu. O animal derrubou mais um oponente. O focinho do governante das montanhas estava manchado de sangue, já que ele despedaçou seus inimigos. Seus olhos continuavam a brilhar e ele se movia tão rápido que a imagem ficava borrada. Suor escorria pelo rosto da garota, ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Yuri congelou diante da figura negra e pensou que, embora tivesse ouvido falar de diferentes maneiras de usar relíquias sagradas, nunca tinha ouvido falar daquele método. Ela ergueu a cabeça e pensou que a mana emanando da criatura dava a sensação de que sua pele estava sendo arrancada. Um flash branco apareceu diante da garota, ela percebeu que não poderia vencer. Yuri caiu de joelhos. Seus olhos brilhavam com lágrimas, ela estava chateada porque achava que tinha obtido os itens mais poderosos, mas estava enganada. O rapaz colocou as mãos nos bolsos e caminhou até ela, a garota pensou, irritada, sobre quem seria aquele homem. Jin-Wook parou diante de Yuri, que estava sentada no chão, e ela pressionou a mão contra o peito. O protagonista sorriu e ordenou que ela entregasse o item. O suor escorria pelo rosto da garota, ela abriu a boca e perguntou, o que você está pedindo de repente? O protagonista sentou-se ao lado dela, olhou com desdém para a estudante e exigiu que ela entregasse a máscara de Tutankhamon. Yuri franziu a testa, cerrou os dentes e perguntou onde ele ia usar aquele item, já que era inútil na Coreia. Jin-Wook estreitou os olhos e olhou para ela intensamente. Ele levantou o dedo e moveu, chamando alguém. O rosto de um tigre apareceu na frente de Yuri, e ela gaguejou dizendo que entregaria tudo. Uma mochila aberta jazia no chão entre os cacos de vidro. Uma máscara com o rosto de um antigo faraó egípcio pendia no ar. O sistema informou, você obteve o artefato, a máscara de Tutankhamon, réplica. O protagonista apertou o objeto em sua mão e pensou que havia obtido facilmente a segunda relíquia sagrada. A garota levantou uma sobrancelha e perguntou se ele estava mirando no grande mapa das terras do leste. Jin-Wook inclinou a cabeça e disse que aquilo não era da conta dela, mas, na realidade, ele apenas esqueceu sobre o cartão. Ele acariciou o tigre e pediu à criatura que verificasse tudo. O animal mostrou os dentes quando o protagonista disse que ninguém deveria segui-lo. Yuri pressionou a mão contra o peito e olhou para o tigre em horror. O governante da montanha abriu a boca e fluxos sombrios de poder emanaram de suas patas. O protagonista observou o que estava acontecendo por cima do ombro e pensou com satisfação que todos os preparativos estavam concluídos.